A dor que transforma, o silêncio estoico. Como resposta, você já sentiu como se sua presença fosse invisível para alguém que era tudo para você? Como se, depois de tanto dar, tanto insistir, tanto amar, você tivesse se tornado um incômodo. Ou pior, indiferente. Essa dor, silenciosa e constante, começa a corroer por dentro. Você acorda no meio da noite lembrando de conversas, revê mensagens antigas, revive momentos como se pudesse, com força suficiente, mudar o que já aconteceu. Mas nada muda. Ele ou ela te ignorou, te trocou, foi embora como se você não tivesse importância. Agora escute isso com atenção. Você pode transformar essa dor em algo tão poderoso, tão silencioso, tão impactante, que vai ecoar como um arrependimento profundo na alma dele. E você não precisa fazer absolutamente nada além de reconstruir a si mesmo. Antes que eu continue, peço a gentileza que curta o vídeo, comente qual a sua visão ou acontecimento de sua vida e se inscreva no canal. Só assim teremos forças para continuar nosso trabalho. A pergunta que muda tudo: você realmente quer superar essa dor? Ou quer, lá no fundo, que ele veja quem você realmente era, quem você ainda é? Quer que ele enxergue o que perdeu? Seja honesto. A maioria das pessoas que passam por um rompimento doloroso não busca só superar. Buscam, mesmo inconscientemente, ser reconhecidas. Querem que o outro se arrependa. Querem que ele sinta a dor da ausência que hoje é só sua. E está tudo bem admitir isso. Você é humano, você sentiu, você se entregou. Mas aqui entra a filosofia que vai mudar tudo. O estoicismo. Estoicismo, a filosofia de quem não implora, reconstrói. Estoicismo não é sobre reprimir emoções, é sobre não ser dominado por elas. Você tem dor, claro. Você tem saudade? Sim. Você pensa nele o tempo todo? Talvez. Mas o que o estoicismo te ensina é: nada disso precisa controlar suas ações. Você pode sentir, mas agir com sabedoria. Você pode chorar, mas ainda assim construir. Você pode se lembrar, mas se recusar a implorar. Epicteto dizia: não se aflija com o que não depende de você. Invista no que você pode mudar. Você não pode mudar o coração dele, mas pode mudar o seu rumo. O erro, que te prende na dor muita gente, depois de ser rejeitada, entra em um ciclo destrutivo. Fica obcecada pela atenção do outro. Começa a buscar formas indiretas de provar valor. Postar indiretas nas redes sociais, mostrar que está vivendo a melhor fase da vida, tentar provocar ciúmes com outros relacionamentos, mandar mensagens para desabafar, mas secretamente esperando um retorno. Mas sabe o que isso comunica? Desespero. E quanto mais desesperado você parecer, menos valor você transmite. Você vira exatamente o oposto do que gostaria de causar. Pena, não arrependimento. Quer que ele te veja? Quer que ele se arrependa? Então pare de tentar ser visto. Seja invisível. O silêncio, que ecoa ao estoicismo, te ensina o poder do silêncio. Você quer fazer com que ele pense em você? Quer que ele se pergunte se você ainda está sofrendo, se seguiu em frente, se encontrou alguém melhor? Então suma. Nada é mais inquietante para o ego do que o vazio absoluto de notícias. Nada provoca mais dúvida, insegurança, curiosidade e, eventualmente, arrependimento do que o silêncio de quem antes se doava demais. Quando você para de correr atrás, de procurar, de estar presente, você planta uma semente poderosa, a dúvida. E a dúvida, com o tempo, germina culpa. Construção interior. O que realmente vai mudar? Tudo, mas o silêncio por si só não é suficiente. Você precisa usar esse silêncio como um espaço de reconstrução. Aqui entra o pilar central do estoicismo. Invista no que você controla. Você não controla o pensamento do outro.
mas você controla seus hábitos diários, sua saúde física, sua inteligência emocional, seu tempo, sua espiritualidade, sua mentalidade. Transformar sua dor em arrependimento na alma de alguém não acontece gritando sua evolução. Acontece quando você evolui tanto em silêncio que um dia sua ausência grita mais alto do que sua presença gritou. A ilusão do tempo. Ele vai perceber mais tarde. Você talvez esteja esperando o momento em que ele vai te procurar. Aquele dia em que ele estará sozinho, com o celular na mão, olhando para sua foto e pensando: como eu fui burro de deixá-la ir. Mas escute, esperar é perder tempo com o que não depende de você. A espera é uma forma disfarçada de paralisia. É como ficar parado na beira da estrada torcendo para alguém voltar com o carro, em vez de aprender a caminhar com as próprias pernas e seguir para outro destino. O estoicismo diz: a felicidade não está em esperar que o mundo mude, mas em mudar sua forma de ver o mundo. Você quer que ele perceba o que perdeu? Então pare de viver em função do que ele vai perceber. Apenas viva e evolua. É assim que o arrependimento começa a se formar na alma dele, quando você se torna inalcançável. A construção da inalcançabilidade. Você quer se tornar um arrependimento profundo na mente dele? Então você precisa se tornar aquilo que ele não pode mais tocar. Não por orgulho, mas por evolução real. Aqui estão os pilares estoicos para isso. Disciplina. Não se trata de rotina militar, mas de constância. Levantar da cama e agir mesmo quando a tristeza bate. Treinar o corpo mesmo sem motivação. Ler algo útil ao invés de stalkear o perfil dele. Propósito: o que você veio fazer nesse mundo vai além de um relacionamento fracassado. Se conecte com uma missão maior. Crie algo, construa, ajude, ensine, aprenda. O vazio que ele deixou precisa ser preenchido por algo maior que ele. Controle emocional. Não é sobre fingir que não sente, é sobre sentir com dignidade. Chore, mas não se humilhe. Sinta saudade, mas não mande mensagem. Doe, mas não se derrame para quem te derrubou. O tempo é seu aliado, sabe o que vai acontecer. Daqui a 3, 6, 12 meses... ele talvez veja você nas redes sociais e perceba que você está mais bonita, que está cercada de novas pessoas, que viajou, estudou, evoluiu, que sua vida seguiu e floresceu. A reação dele será silenciosa. Ele vai disfarçar, mas por dentro vai sentir um desconforto que não tem nome. E esse desconforto é a alma dele se confrontando com a própria escolha. Gatilho mental. E se ela ainda estivesse comigo? E se eu tivesse valorizado? E se eu não tivesse sido tão frio? E se ela agora estiver com alguém melhor que eu? O "e se" é o eco do arrependimento. Mas esse eco só existe quando você constrói um silêncio que grita. E quando sua evolução é tão evidente que ele sente mesmo à distância que te perdeu de verdade. A virada. De vítima a protagonista. Você tem duas escolhas agora: ficar preso, no ciclo de dor, esperando por uma resposta, uma mensagem, um retorno, ou se tornar protagonista da sua vida e construir uma versão sua que ele jamais esperava que surgisse. O estoicismo ensina: não deseje que as coisas sejam mais fáceis, deseje ser mais forte. E é essa força que transforma dor em arrependimento. Não pela força bruta, mas pela força calma, silenciosa, profunda. Cuidado com as armadilhas, você vai sentir vontade de olhar o perfil dele. Vai ter recaídas emocionais, vai sentir raiva, tristeza, saudade. Mas toda vez que isso acontecer, diga a si mesmo: isso não depende de mim. Meu foco é o que eu posso mudar. Ele não é mais o centro da minha vida. Meu silêncio é a resposta mais alta que posso dar, porque no fundo você sabe, quanto mais você se distancia emocionalmente, mais ele começa a sentir o peso da sua ausência. A direção é o que importa,
Você não precisa estar completamente curado agora. Você não precisa ter tudo resolvido ainda. Mas se você estiver caminhando, mesmo devagar, na direção certa, você já está ganhando. A filosofia estoica é sobre progresso, não perfeição. Hoje pode ser um pequeno passo, amanhã um salto. Depois de um tempo você olha para trás e mal reconhece a pessoa que chorava por ele. E aí, nesse momento, você se torna intocável. Reforçando o estoicismo na prática diária, você já aprendeu que o silêncio, a reconstrução e a disciplina são armas poderosas. Mas como manter esse estado de consciência em meio à rotina, à saudade e às memórias? A resposta é simples e brutal ao mesmo tempo. Você precisa criar novos padrões mentais. O estoicismo é prática, não teoria. Você não apenas lê frases bonitas de Sêneca ou Marco Aurélio, você vive essas ideias todos os dias. Imagine que sua mente é como um músculo. Ela se fortalece com repetição. Você vai acordar e repetir. Hoje eu controlo o que posso. Hoje eu sou maior que meus impulsos. Hoje minha evolução vale mais que a atenção de quem me descartou. E sim, no começo parecerá forçado, mas com o tempo isso se tornará natural. E quando for natural, será imparável. O vazio. Como oportunidade, o término deixou um buraco, certo? Um vazio que parece gritar toda vez que você se lembra de momentos bons. Você sente falta, mesmo sabendo que a relação era desigual. Mas aqui está um ponto que ninguém te contou. Esse vazio é um presente. Sim, um presente. É um espaço onde agora você pode colocar o que quiser. Quer preencher com um novo propósito? Pode. Com novos projetos? Sim. Com autoconhecimento, meditação, saúde, arte, absolutamente. O estoicismo te mostra que o que parece ser o fim, na verdade, é o espaço perfeito para o começo de uma nova construção interna. Gatilho mental, inversão de valor. No momento do rompimento, quem te deixou estava em posição de poder. Ele tomou a decisão. Ele virou as costas. Ele se sentia superior, dono da escolha. Mas o tempo inverte esse jogo quando você não vai atrás, quando você não implora, quando você não se destrói emocionalmente. Ao contrário, você se ergue, você some, você floresce. E sem perceber, ele começa a se perguntar: por que ela não me procurou? Será que nunca significou nada para ela? Será que ela já encontrou alguém melhor? Será que foi só uma fase para ela? E isso é devastador para o ego dele, porque o que era controle se transforma em dúvida. O que era superioridade vira arrependimento. O que ele nunca esperava, sabe o que mais machuca alguém que te descartou? Ver que você não só seguiu em frente, mas que se tornou a melhor versão de si mesmo sem ele. Não é sobre fingir, é sobre realmente ser. Ele esperava que você chorasse, que você implorasse, que você esperasse uma mensagem, mas você foi além. Você usou a dor como alavanca, transformou a raiva em força, transformou a ausência dele em presença sua. Isso, meu amigo, isso é inesquecível. Evite esses sabotadores. Durante essa jornada, você vai se deparar com tentações que parecem inofensivas, mas destroem sua evolução. Checar o status online dele, curtir uma foto antiga sem querer querendo, mandar um oi sumido só para ver se ainda tem espaço, fingir estar bem apenas para chamar atenção. Mas cada uma dessas atitudes comunica uma coisa: você ainda é refém dele, e você não é. Você é livre, ou pelo menos está a caminho de ser. A cada dia em que você escolhe seu valor, em vez da necessidade de aprovação, você se aproxima da liberdade emocional que o estoicismo tanto valoriza. Gatilho mental. Escassez, sabe? O que realmente mexe com o coração de quem te perdeu? A escassez. A certeza de que você não está mais ali. Ele já não recebe sua atenção, sua energia, seu cuidado, seu tempo. E quanto mais você foca em você,
menos acessível você se torna. E quanto menos acessível você se torna, mais ele sente a perda de verdade. Porque agora ele não pode mais ter o que tinha de graça. Agora ele percebe o quanto você valia. O silêncio estratégico é uma escalada. Pense nisso como uma montanha. Você está na base, sentindo dor. Ele está no topo, confortável, achando que venceu. Mas você começa a escalar, silenciosamente, com disciplina. Passa um mês, ele sente curiosidade. 2 meses, ele começa a duvidar da escolha que fez. 3 meses, ele sente o peso da ausência. 4 meses, ele olha você no topo, inalcançável. E quando ele tentar subir, será tarde demais, porque você já estará em outra altitude emocional. A evolução, que brilha sem gritar. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua evolução, seu brilho, sua paz são sentidos mesmo em silêncio. O verdadeiro arrependimento acontece quando você muda tanto que sua versão antiga é apenas uma lembrança distante. E a versão que você se torna é tão grandiosa, tão firme, tão completa, que a única coisa que ele pode fazer é se arrepender em silêncio. A última mensagem que você nunca enviou. Quantas vezes você pensou em mandar uma mensagem final? Aquela que diria tudo. A dor, o amor, o desprezo, o você não sabe o que perdeu. Mas preste atenção. A mensagem mais forte que você pode enviar é aquela que você nunca escreve. Porque o silêncio, quando vem de alguém que aprendeu o próprio valor, fala mais alto do que qualquer desabafo emocional. Ele esperava drama, você deu ausência. Ele esperava lágrimas, você deu distância. E aí ele começa a perceber que perdeu algo definitivamente. Clímax emocional. O dia em que ele vai sentir, vai chegar o dia. Pode ser daqui a semanas, meses ou até anos. Mas ele vai lembrar. Talvez veja uma foto sua. Talvez cruze com alguém que menciona seu nome. Talvez te veja pessoalmente, mudada, plena, sorrindo. E naquele instante, o mundo dele para por alguns segundos. O peito aperta, a mente corre, o coração hesita e ele pensa: eu tive essa mulher, eu a perdi e agora ela é inalcançável. Esse é o arrependimento. Não aquele que pede desculpas, mas o que consome em silêncio. Gatilho mental final, a inevitável comparação. Você se torna referência, involuntariamente. Toda mulher que entrar na vida dele, depois de você, será comparada à mulher que você se tornou. E sabe o que vai doer mais? Não foi a mulher que você era com ele, mas a mulher que ele não teve a honra de acompanhar na evolução, porque essa nova versão sua não cabe mais no passado dele. Reflexão estoica. Você era. O presente, ele não viu. O estoicismo ensina a viver no presente, a aceitar o que é, a deixar ir o que foi e a não desejar o que não depende de nós. Você era um presente na vida dele. Você deu amor, presença, lealdade, mas ele não soube reconhecer. E agora, a vida está te dando uma escolha. Você pode se apegar ao que ele foi ou se tornar o que ele jamais esperava. Conclusão: a mulher inesquecível não implora, ela evolui. Você não precisa correr atrás, não precisa provar, não precisa implorar. A mulher inesquecível é aquela que, mesmo tendo sido ferida, decide se curar, decide crescer, decide brilhar. Ela não faz barulho, mas sua ausência é um trovão. Ela não manda recado, mas sua evolução é uma mensagem clara. Ela não volta ao passado. Ela cria um futuro tão poderoso que até quem a deixou se pergunta como pôde deixá-la escapar. Mensagem final de reflexão e aprendizado. Você é maior do que essa dor. Essa experiência veio para te despertar, para te tirar da zona de carência, para te empurrar em direção a uma versão sua que você ainda não conhecia. Use a dor como ferramenta. Use o estoicismo como escudo. Use o silêncio como voz. Use sua evolução como resposta.
Você não precisa que ele veja, mas se fizer tudo, isso com consistência ele vai sentir. E o que ele vai sentir é o peso de ter perdido a mulher que mais merecia ser valorizada. O papel que você representava durante o relacionamento, você talvez tenha ocupado um papel silencioso. O de quem cuida, o de quem perdoa, o de quem insiste, mesmo quando tudo parece desmoronar. E ele muitas vezes tomou isso como garantido, porque as pessoas confundem presença constante com obrigação. Elas acreditam que o que está sempre ali, sempre estará. Mas chega o momento em que o estoico desperta em você, e você percebe que não está mais disposta a mendigar amor. Você entende que estar ao lado de alguém não pode significar estar longe de si. Gatilho mental. Realidade inversiva. Quando você começa a se priorizar, ele sente como se algo estivesse fora do lugar. Ele não te reconhece mais. E isso gera curiosidade misturada com desconforto. Ele começa a pensar: será que ela me superou mesmo? Será que ela já não sente nada? Quem ela pensa que é, vivendo sem mim? Essas perguntas não nascem do amor, mas do ego ferido. E essa é a inversão mais poderosa que pode acontecer. Você deixa de ser a pessoa que implora por atenção e se torna aquela cuja ausência é incômoda. Reconstrução estoica. O começo do novo. Você. Reconstrução emocional baseada no estoicismo. Exige clareza de propósito, rotina com foco no que depende de você, eliminação da autocomiseração, fortalecimento interno pela repetição de ação, não pela espera de alívio. Você começa a treinar a mente como se fosse um músculo. Todo pensamento negativo é substituído por uma afirmação estoica. Se ele foi, é porque não era para ficar. A dor é inevitável, o sofrimento é escolha. Se estou em silêncio, é porque estou construindo. Ninguém perde aquilo que nunca lhe pertenceu de fato. Essas frases não são slogans, são lembretes de quem você está se tornando, fortalecendo os alicerces internos para se tornar emocionalmente inabalável. Você precisa construir novos pilares dentro de si. Autossuficiência emocional. Não se trata de frieza, mas de maturidade. Você aprende a lidar com suas emoções sem esperar que outro as valide. Direcionamento interno. Você define suas metas não com base em agradar ou provar algo a alguém, mas em cumprir seu próprio destino. Aceitação ativa. Não é resignação, é compreensão. Você aceita que aquilo que partiu precisava partir para que algo novo emergisse. A armadilha da nostalgia, a mente vai te trair. Ela vai lembrar só dos momentos bons, o riso, os planos, os abraços, os detalhes bobos. Mas o estoicismo te alerta. Não confunda a lembrança com realidade. A mente tende a dourar aquilo que nos feriu. Sempre que a saudade bater, faça este exercício. Respire profundamente, traga à memória o motivo da separação, lembre da dor que você sentiu por não ser valorizado. Repita mentalmente. A liberdade custa, mas a prisão emocional custa mais. Você não está aqui para reviver o passado, está aqui para reconstruir o presente com sabedoria. Gatilho mental. Expectativa. Quebrada, ele acreditava que você sempre estaria ali. Ele achava que, mesmo distante, poderia voltar, a qualquer momento. Mas quando você não abre mais a porta, quando você não responde mais com urgência, quando você não se permite mais ser refém, ele entra em conflito. O cérebro dele ativa um gatilho chamado expectativa quebrada. E essa quebra de expectativa é onde nasce o verdadeiro arrependimento. A força do silêncio prolongado. Cada dia em que você não busca é um peso a mais sobre os ombros dele. No início, ele ignora. Depois, ele estranha. Depois, ele sente falta. E por fim, ele percebe. Ela foi de verdade.
Mas nesse momento, você já não é mais a mesma. Você já está longe. Você já virou a página. E o som do silêncio é mais alto que 1000 declarações. Porque o silêncio de quem despertou é ensurdecedor para quem esperava submissão emocional. A justiça silenciosa do tempo, você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Não precisa provar nada. O tempo tem uma justiça que opera em silêncio. E acredite, nada causa mais arrependimento do que perceber que alguém que parecia dependente nunca precisou de você para brilhar. Essa percepção vem devagar, no meio da rotina dele, num momento de tédio, de carência, de solidão. Ele olha em volta e percebe, você era exceção, não regra. E agora que você se foi, ele não encontra ninguém que te substitua, porque você não era substituível. Ele só achava que era. Gatilho mental. Perda irrecuperável. Todo ser humano teme perder algo para sempre. No início, ele acreditava que sua ausência era temporária. Mas os dias passam. Você não volta. Você não responde. Você não se manifesta. E aí vem o golpe. Eu perdi alguém que eu nunca mais vou recuperar. Isso corrói. Isso inquieta, isso machuca mais do que qualquer vingança, porque não há nada que ele possa fazer para desfazer o que negligenciou. Transforme a dor em iluminação. Você não precisa negar a dor. Ela veio, ela ficou, ela latejou, mas agora chegou a hora de usá-la como tocha, como luz, como combustível. O estoicismo ensina: a adversidade é oportunidade disfarçada. Use esse sofrimento para construir um novo projeto, um novo corpo, uma nova mentalidade, uma nova vida. Toda vez que a tristeza aparecer, canalize, transforme em arte, em disciplina, em silêncio poderoso. Não lute contra a dor, transcenda por ela. O que ele não vai admitir, ele não vai dizer. Ele não vai postar. Ele não vai contar para ninguém. Mas ele sente falta do jeito que você o ouvia. Sente falta da segurança que você transmitia. Sente falta da paz que só você oferecia. Mas o orgulho é um muro alto. E ele prefere calar do que admitir que perdeu alguém de verdade. Isso não significa que você deve esperar. Significa que você já venceu. Porque a maior vitória é interna. E ela acontece quando você não precisa mais da validação de quem te ignorou. Nova identidade. Você não é mais aquela pessoa, é importante entender. Você não é mais a mesma de antes. Você agora não responde mais por carência, não se humilha por migalhas, não entrega sua energia a quem não sabe cuidar dela. Isso muda tudo, porque o arrependimento só surge quando a pessoa percebe que perdeu algo que se transformou em algo ainda maior. Você virou uma nova versão. Uma versão que ele não reconhece mais. E essa nova versão não aceita voltar ao passado, porque ele não te merece mais. Gatilho mental. Inacessibilidade emocional. Nada gera mais interesse do que aquilo que está fora de alcance. Você agora é inacessível. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele sente que perdeu o controle, e isso quebra o ego, porque antes ele tinha certeza de que bastava um gesto para você ceder, mas você não cede mais, você não volta mais, você não se entrega mais. Você é outra mulher, e essa mulher é livre. A mulher que ele subestimou está despertando. No começo, ele te subestimou. Achou que você ficaria em pedaços. Achou que você choraria por semanas. Achou que você imploraria por atenção. Mas o que ele não sabia é que o estoicismo acordou dentro de você. E com ele nasceu a sua força. Você não implorou, você silenciou. Você não perseguiu, você recuou. E nesse recuo, você reconstruiu tudo. Gatilho mental. A nova narrativa, a sua ausência não é vazia. Ela está contando uma história. Cada vez que ele percebe seu silêncio, cada vez que ele te vê mais forte, mais bonita, mais centrada, a mente dele cria uma nova narrativa. Ela se curou, ela me esqueceu, ela está melhor sem mim. E isso, para o ego dele, é um veneno lento.
O poder do estoicismo no cotidiano. Estoicismo não é apenas uma filosofia, é uma prática de vida. Você começa a aplicar isso nos detalhes, quando escolhe o silêncio ao invés de discutir, quando foca no seu corpo, sua mente, seu trabalho, quando acorda cedo para cuidar de si, ao invés de esperar mensagens que não virão, quando diz não para situações que te desequilibram emocionalmente. Essa prática diária cria algo inquebrável, a sua paz. E paz é o que mais assusta quem te feriu, porque ele sabe que você não vai mais aceitar ser invadida. Julgamento invisível. Está acontecendo, ele pode não dizer, mas está te observando. Pode não curtir, comentar ou mandar mensagem, mas ele vê seus stories, ele observa suas fotos, ele ouve o que dizem sobre você, e a cada movimento seu, ele faz um julgamento silencioso. Ela está diferente. Ela está brilhando. Ela não sente mais minha falta. Esse julgamento é interno, solitário e devastador para o ego. E o pior é que ele nunca vai te contar isso. O ciclo que ele esperava, que você não rompesse relacionamentos tóxicos, criam ciclos. Briga, choro, perdão, recomeço. E de novo. Ele achava que você voltaria, que cederia, que recomeçaria mais. Uma vez. Mas dessa vez, você saiu do ciclo, você quebrou o padrão, você cortou o elo. E quando isso acontece, ele se desespera, porque ele não perdeu só você, perdeu o controle, perdeu a manipulação, perdeu o retorno garantido. A chave da liberdade está em você. Você descobriu que o poder nunca esteve nele. Sempre esteve em você. Você só precisava olhar para dentro, ouvir sua intuição, lembrar do seu valor. E quando isso aconteceu, você se libertou. Agora você não quer mais voltar. Não por orgulho, mas porque você finalmente entendeu o que merece. E o que você merece não mora mais no passado. O momento em que ele percebe, existe um instante, um dia comum, em que tudo cai sobre ele. Ele está distraído, mexendo no celular, talvez olhando para fotos antigas, e então percebe, ela não vai voltar. Esse é o momento em que o arrependimento se materializa, não como culpa imediata, mas como um vazio profundo. E dentro desse vazio ecoa o som da sua ausência, não como raiva, mas como lamento, gatilho mental. O fantasma da oportunidade perdida à mente dele é invadida por imagens que não consegue apagar. Você chorando e ele ignorando. Você implorando e ele virando as costas. Você tentando dialogar e ele fugindo da conversa. Agora ele revive tudo isso e percebe que errou, não uma, mas todas as vezes. E essa consciência é cruel, porque o passado não pode ser refeito. Você deu tudo. Ele não soube cuidar. E agora ele sente na alma o que você sentiu no silêncio. Você se tornou a lição que ele nunca vai esquecer. Você virou a lição que o molda. A referência que assombra. A lembrança que silencia. E o mais irônico, você não fez nada. Você apenas foi embora e se reconstruiu. A sua existência agora é a prova viva de que ele teve e perdeu. Para sempre. Desfecho estoico. Você se libertou. A filosofia estoica ensina. A liberdade não está em mudar os outros, mas em dominar a si mesmo. E foi isso que você fez. Você dominou seus impulsos. Transformou sua dor em força, calou a necessidade de ser ouvida e decidiu ser sentida pela ausência. Você deixou de ser vítima e se tornou protagonista. E agora, não há mais volta. Reflexão final. A nova, você não cabe mais. No passado, ele pode até tentar voltar, mandar mensagem, dizer que sente falta, prometer mudança. Mas você olha e percebe que ele não fala com a nova você. Ele está tentando alcançar a antiga, e essa já não existe mais.
O renascimento de uma mulher inquebrável. Você passou pela dor. Sentiu o abandono, a frieza, a rejeição, mas não ficou lá. Você escolheu renascer. Esse renascimento não veio do dia para a noite. Veio no silêncio das noites em que você chorou sem ser ouvida. Veio nas manhãs em que você acordou destruída, mas levantou assim mesmo. Veio quando você se olhou no espelho e pensou: eu mereço mais, e vou buscar isso em mim. Gatilho mental. Ressignificação. Você não apagou o passado, você o ressignificou. Ao invés de se lamentar, você aprendeu. Cada palavra dita com desprezo virou impulso. Cada ausência virou oportunidade. Cada lágrima, agora, é combustível. E essa sua nova versão não quer revanche. Ela quer paz. Mas se a sua paz for o inferno dele, que assim seja. Estoicismo na prática. O que você controla? Você não controla os sentimentos dele, não controla as decisões dele, não controla o passado, mas você controla a sua resposta à dor, o foco da sua atenção, o que você constrói. A partir de agora, essa é a chave da liberdade estoica. Domine a si mesma e ninguém mais poderá te controlar. A dor da desvalorização revisitada a ele te desvalorizou porque achava que você nunca mudaria, porque acreditava que você era fácil demais de ter, porque confundiu sua entrega com dependência. Agora, ele percebe. Você era leal, não carente. Você era firme, não frágil. Ele vê isso tarde demais. Sua jornada de transformação começa agora. Se essa mensagem tocou seu coração e você sentiu que te deu forças para seguir em frente com dignidade e poder pessoal, então se inscreva no canal agora. Aqui você encontra conteúdo real, profundo, baseado em filosofia, experiência de vida e crescimento emocional. Não estamos aqui para alimentar ilusões. Estamos aqui para construir sua melhor versão. Deixe seu like, comente aqui embaixo com eu mereço evoluir se você está comprometida com essa jornada. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Sua jornada está apenas começando e eu estarei aqui em cada passo. Vamos juntos!